programação do nosso evento hoje. Conceito novo aí. Ok, a gente vai startar com a Denis. Tudo bem, Lina? Tudo bem? Aí, na sequência, a gente faz aí esse desenrolado. Depois vem o Orlando Sanches. No final, a gente vai fazer um sorteio. Como eu disse, eu sou o Sebastião Nascimento. Muitos ainda não me conhecem. Eu estou há 20 anos no mercado da estética e sou precursor da Renascimento Óleos Essenciais, e esse sistema quântico de terapias foi desenvolvido através de uma necessidade que eu tinha. Eu sou uma pessoa muito voltada para resultados, eu gosto muito das coisas imediatas, e hoje a gente vive num sistema muito complicado, onde as pessoas usam as mídias, tem muito professor de internet aí, como diz alguns amigos meus, que falam coisas e inventam coisas e protocolos e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto mais da coisa concreta, da coisa de ciência, de fato. E eu trabalhava com aromaterapia, com a eletroterapia, conheci a Lina por intermédio da eletro, e estudando isso através do laser, que eu também já tenho uma formação muito grande nisso. Eu trabalhei muito tempo com a questão da tricologia, né? da terapia capilar. Fiz bastante feiras internacionais, a Brasil aqui durante 10 anos, em São Paulo, a Beauty Fair e todas as feiras do Brasil, trabalhando exclusivamente com a tecnologia de laser. E eu precisava de uma outra coisa nesse sistema de energia um pouco mais prática. O óleo essencial me conquistou de uma forma avassaladora. Eu amei o óleo essencial, comecei a usar, mas comecei a encontrar algumas dificuldades. E aí comecei a olhar para o produto para saber de que forma a gente poderia tirar o melhor daquilo dali, e pensando, no Brasil é tudo muito difícil, e quando se trata de desenvolvimento, porque desenvolvimento, muitas das coisas você depende de outros, em quase tudo. Então, uma somatória, né? Um somatório de esforços para tornar um produto viável. É claro que eu não sou nenhum, como é que chama, professor Pardal, porque muitas coisas realmente eu tive que me juntar a pessoas de conhecimento, né? E conheci uma empresa que me proporcionou uma condição muito boa em nanotecnologia para transformar esse produto sem mexer na questão molecular do produto, sem mexer no peso. Aliás, não, mexemos no peso molecular do produto, mas sem mexer na concentração, na pureza do produto, na eficácia. E aí, por isso, conseguimos, inclusive, aumentar essa eficácia. Os óleos essenciais hoje, quase que no mundo todo, unanimidade nas terapias alternativas, integrativas, terapia mística, o óleo essencial é um dos fatores principais, que faz parte, né, do nosso DNA. Então, as questões do óleo essencial serem aerosol foi uma coisa que passou, e realmente eu parti para o desenvolvimento, porque nenhuma empresa tomou a atitude necessária para fazer isso. Eu imagino, quer dizer, eu não imagino o porquê disso, porque tem empresas muito grandes, né, de óleos essenciais no mercado. Tem a Doterra, que é uma multinacional, fatura bilhões, no mundo todo. Tem, enfim, empresas de gigantes, mas é tudo na mesmice, né? Sempre aquela mesma coisa. Então, foi onde eu resolvi usar, foi uma ousadia, foi uma necessidade, junto com uma ousadia, em plena pandemia, em março do ano passado, eu resolvi startar esse sistema e consegui lançar ele em setembro. Claro que os estudos foram feitos bem antes, eu já tinha tudo isso dentro da mala, dentro de uma pastinha, esperando o momento certo, né? No meio da pandemia, fechou tudo, fechou clínica, fechou, ninguém sabia lidar com nada, né? Fechou escola, fechou tudo. A gente não podia saber se podia sair dentro de casa ou não. Foi onde eu coloquei realmente a coisa em prática, e graças a Deus é unânime hoje na comunidade científica. Conseguimos fazer um produto muito acima do mercado em qualidade, em concentração, né? Hoje um óleo essencial que tem no mercado, por melhor qualidade que tem, não passa de 3%, e a gente conseguiu desenvolver com peso molecular bem menos. A deles vai tratar
do assunto do taping. Eu não sei o que ela preparou para a nossa surpresa hoje, né? Porque hoje o tema é aberto, né, Dê? Então, uma pitadinha de conteúdo para os nossos alunos, para os congressistas, né, que a gente chama, pode chamar quase que um congresso, praticamente, né? E a partir de agora estamos com você, Deis. Vamos lá, vou compartilhar aqui, então, o slide, né? Para a gente... Eu acho que tu vai ter que habilitar aí para eu compartilhar. Habilitar. Eu habilitei, veja se você conseguiu. Foi, tranquilo, já foi. Aham, já está aqui. Estão vendo, gente? Todo mundo vendo aí? Sim. Tá, então eu vou botar na tela grande, e aí nós vamos falar, então, um pouco sobre a associação do taping e os óleos essenciais. Eu costumo dizer que nada chega até nós por acaso, né? E hoje eu vou contar uma história para o Nascimento que talvez o emocione um pouco. Então, eu trabalho com um conceito chamado Delete Taping, que é Dermolinfoesthetic Taping, que é a utilização do taping no ambiente estético, sendo que aqui no Brasil o nosso ambiente estético é extremamente amplo, né? Então, nós trabalhamos desde toda a questão do bem-estar, né, com gestante, com idosos, com pacientes oncológicos. O Felipe está aí, fez um trabalho lindíssimo com relação a isso, né? Os pacientes da estética que buscam somente uma manutenção do seu estado, outros que buscam uma melhora, os pacientes que trabalham e que fazem pós-operatório e precisam para sua recuperação. Então, o taping aqui no Brasil acaba que ele, dentro do ambiente estético, ele tem uma área muito abrangente. E para que isso ficasse muito claro, a gente acabou escolhendo essa nomenclatura, que é Dermolinfoesthetic Taping, e que abrevia na forma do que a gente chama de DELET, né? E aí o universo dos óleos essenciais, então, entra nesse universo de associação com taping, e eu vou mostrar, então, para vocês por quê. Porque o que é esse conceito do DELET, né? O que na verdade, ele traz? Então, o DELET, ele é uma combinação, e isso é importante a gente entender, de técnicas diferentes que buscam e que trabalham com efeitos fisiológicos diferentes, distintos, utilizando uma ferramenta que é a bandagem elástica adesiva, ok? Porque a bandagem elástica adesiva ela é uma ferramenta da área da saúde, não é exclusiva de ninguém. Então, a gente pegou esta ferramenta que já existe no mundo há quase 50 anos, né? E que eu fui fazendo aí uma série de formações e vendo uma série de olhares, né, em escolas, a própria escola argentina, chilena, brasileira, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, agora as escolas orientais da Europa, como a escola eslovênia, como a escola russa. Então, são olhares diferenciados para o uso dessa mesma ferramenta, que é a bandagem elástica adesiva, buscando efeitos fisiológicos bem diferentes, né? E aí eu peguei tudo isso, fui juntando, e fui encaixando esse quebra-cabeça naquilo que é a nossa estética no Brasil, né? Esse é um trabalho que já vem aí desde 2015, quando eu fiz as minhas 2 primeiras formações e não parei mais. Hoje eu já tenho em casa mais de 90 livros nos mais variados idiomas que vocês podem imaginar, né? Então, eu sou uma consumidora consumaz de taping e de estudo, e como você falou, né, a ciência não vem para o colo da gente por acaso.
E aí, eu acabei na parte de artigo científico, terminei minha formação em estética com um TCC de taping, terminei minha pós-graduação com taping e fiz o meu mestrado com taping, que parte vocês, inclusive, vão ver aqui. Né? Então, dentro disso, a gente habilita profissionais da área da saúde, sendo que cada profissional tem que saber o que o seu conselho profissional permite. Né? Então, ele é um curso que ele não é dado para profissionais que não são da área da saúde. Isso é bem importante a gente deixar claro. E aí nós vamos, então, como profissionais da saúde, atuar dentro de uma área bem ampla, considerando 2 princípios muito importantes, tá, para nós dentro do DELET. O primeiro princípio é o princípio do conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde não seria a ausência de doença, e afecções, mas sim bem-estar físico, social e emocional do indivíduo. E o outro conceito muito importante para nós é um dos conceitos dos princípios bioéticos, que é o princípio da não maleficência. O que é isso? É eu poder utilizar uma estratégia que possa até não ter todo o resultado, ou não ter o resultado, ser um efeito placebo. Porém, mal também não provoca. Né? Então, o princípio da não maleficência é esse. E o TAPE ele vem baseado nisso. Por quê? Porque apesar de nós termos uma infinidade de artigos publicados sobre TAPE no mundo, muitos deles nos trazem resultados negativos ou nos trazem ausência de resultados. E isso é um dos motivos, ou resultados muito pequenos, ou artigos com amostras de experimento, né, de ensaio clínico, estudos de caso muito pequenas. E isso para a ciência é bem questionado quando a amostra é muito pequena. E aí, muitas pessoas, então, descartam o taping como ferramenta, torcem o nariz e fazem pouco caso por causa disso. Né? Então, mesmo sendo amostras pequenas, o que a gente vê é que muitos desses artigos mostram essa questão do bem-estar físico, emocional do indivíduo, né? E muitos desses artigos acabam por nos mostrar que, por mais que não faça, não cure, não trate o problema na sua íntegra, ele também mal não faz, né? Não provoca um outro mal no indivíduo. Então, esses 2 conceitos para nós são muito importantes. Bom, a partir daí, o que acontece? A gente tem que pensar que essas escolas que eu falei para vocês no mundo, que é a escola japonesa do Dr. Kenzo, a Joseph Sismonja na Holanda, David Blow na Itália, o Teixeira Aguirre na Espanha, o Joaquim Coutinho em Portugal, a Ana Lia Silveira aqui na Argentina, o Dr. Nelson Morini aqui no Brasil, que tem o Therapy Taping, o Ryan Kendrick na Austrália, com as suas bandagens hiperelásticas, e o Ingo e a Brigitte Kumbrick na Alemanha, com a escola K-Tape, fazem, então, todo um conjunto de informações que acabaram por gerar aquilo que eu falei que era o DELET Taping. Então, são pessoas e profissionais que são referência na sua área de atuação no seu país. E daí a gente sempre pergunta como que o taping trabalha. Então, o taping trabalha dentro da área osteomuscular, dentro da parte neurológica adulta e infantil, dentro da parte linfática, dentro da terapia ocupacional, dentro da fonoaudiologia, da veterinária. E até meados de 2011, por aí, a gente tinha, 2010, o taping estético só dentro do taping linfático, quando isso não era verdade. Então, essa bola aqui, que já vinha sendo estudados por alguns profissionais no mundo todo, né? Em cada país a gente tinha alguém olhando isso de uma maneira,
é que estava faltando uma grande estruturação. Então, se falava um pouquinho no K-Taping na Argentina, se falava um pouquinho do Thai na Argentina com a Analia, se falava um pouquinho da K-Taping na Alemanha, de alguma coisa estética e bem-estar, um pouquinho na Itália com o David, tudo era um pouquinho, porque era a visão da estética daqueles países, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem um bolo maior ainda. Então, o taping, quando a gente fala do taping estético, a gente tem que pensar que ele trabalha, pode auxiliar na constipação, nas cólicas, na postura, na gestante, nos cuidados paliativos, na flacidez dérmica, na drenagem linfática, no transoperatório, no pós-operatório, nos liftings corporais, em cicatrizes, podologia, rinite, pós-eletroterapia, rugas, pós-injetáveis, cosmetologia associada, geriatria, harmonização facial, fibromialgia, diástase, dor, sinusite, estresse, ansiedade, e por aí a gente ia com esse universo todo, onde nós trabalhávamos o taping dentro das suas possibilidades, então vocês podem ver ali que tem a cosmetologia associada, né? E que é uma área onde o óleo essencial se encaixa muito bem. E aí ele se reflete num trabalho voltado, por exemplo, para a ansiedade, para o estresse, para a fibromialgia, que tem o seu componente emocional, né? Os quadros de dores, que nem sempre são dores físicas, são muito mais dores causadas por um efeito, uma sensação emocional, muito mais também, por exemplo, os cuidados paliativos, né? Então, acaba que o taping ele é muito democrático, porque ele trabalha em várias áreas e trabalha de diferentes formas, de acordo com a visão e expertise de cada um dos profissionais, né? Então, o que a gente está acostumado a ver é isso, muitos atletas utilizando o taping em todas as competições, o uso do taping nos bebês, desde muito pequenos para diferentes aplicações, tá? Crianças de diferentes idades, sem muito problema, sem as intercorrências bem superficiais, o uso em gestantes, que vão desde do trabalho com o peso do abdômen, a prevenção da diástase, o peso da mama, a dor nas costas, o inchaço das pernas, o edema das pernas. Então, também a gente tem o uso do taping aí como um coadjuvante nesse tratamento. Nos pacientes idosos, então, que apresentam uma série de dores, né? Dores emocionais, dores físicas, dores por doenças, por lesões, por posturas, pelo próprio desgaste corporal, né? O trabalho dos podólogos aí, que a gente tem todo o processo, né, de trabalho nos pés, e daí a gente entra numa área de podologia desportiva hoje, que cuida muito dessa parte de fasciites, porão calcâneo, neuroma de Morton e assim por diante, além do tradicional, né, da famosa unha encravada e do joanete. Então, nós temos aí a possibilidade do uso de tape nessas atuações também, mas em outras coisas, como enxaqueca, como a constipação, como a própria drenagem linfática. E aí aqui eu coloco uma outra imagem de constipação para vocês verem que não existe só um jeito de fazer, né? O auxílio no aleitamento materno, no puerpério, né? Que é uma angústia para as mulheres, né? Para muitas mães. Aqui tem outra de constipação, equimose. Então, nós temos aí uma área muito grande. E aí, basicamente falando, o que a gente tem que entender? Que eu tenho aí uma ação do taping através da pele, né? Através
dos mecanorreceptores da pele, através das vias aferentes e eferentes, e através da interpretação desses estímulos numa área chamada córtex somestésico, né, do córtex motor primário. Então, o taping tem uma via sensorial muito importante, e essa via sensorial é bacana de ser combinado também com a mesma via sensorial e somestésica, que é a via fisiológica do olfato, né? É na mesma via que nós vamos ter a interpretação desses estímulos para que seja feito, então, um estímulo de tratamento, vamos falar assim. Tá? Então, a bandagem elástica adesiva, ela vai ser colocada na pele, por isso a gente dominar profundamente o conhecimento de pele, né? Vai fazer esse caminho que a gente está vendo aqui até o córtex motor primário, na área que nós vamos interpretar esse estímulo, e aí promover, então, uma resposta fisiológica através desse trabalho do sistema nervoso. Então, aqui a gente tem todo um componente fisiológico e científico da principal função que é o uso da bandagem. Tá? Então, a gente tem algumas imagens que eu trouxe para vocês do trabalho da bandagem, né? Por exemplo, aqui numa absorção de uma equimose, nós conseguimos ver exatamente onde a fita estava colada, então, onde ela fez uma maior absorção dessa extase venosa e as regiões que não estavam. Tá? Aqui a gente tem um trabalho de aderência na região do glúteo, então essa é uma aluna do curso, que a gente utilizou as técnicas no curso, e 4 dias depois, então, ela já nos retorna com essa liberação parcial dessa lesão que a incomodava. Né? Aqui a gente tem uma imagem da própria internet, onde a gente também vê a absorção aí da equimose, e aí a gente tem um artigo de Vercelli, de 2016, ele nos mostrando que a absorção da equimose com o uso do taping, ela diminui para 1/3 do seu tempo normal, que é entre 21 e 23 dias. Então, a gente tem a absorção de uma equimose basicamente em 7, 8 dias, seja essa equimose recente ou tardia, tá? E aqui a gente tem o meu trabalho de pesquisa do mestrado, né, onde nós colocamos o taping, então, em uma das regiões só. Nesse caso, fica bem claro para vocês que foi colocado na perna direita, e o objetivo dessa pesquisa era um trabalho de celulite grau 2 e 3. Esse artigo já foi aceito para publicação na Revista Brasileira de Estética, e está disponível na internet, no repositório da universidade, onde a gente teve, então, 24 mulheres tratando, analisadas por foto e por um ensaio cego, né? Ou seja, a pessoa que fez essa marcação aqui não sabia o que ia ser feito, e aí ela fez essa outra marcação quando acabou, sem saber o que foi feito, e aí a gente vê a diminuição não só do edema, como também das aderências da celulite, né? Então, aqui a gente tem um outro caso, essas são as fotos das amostras do projeto, né? Aqui a gente tem a análise termográfica dessas pacientes, ou seja, as regiões mais azuladas são as regiões com menos circulação sanguínea, e à medida que o estudo foi passando, a gente foi observando que uma melhora circulatória, o que também já foi comprovado por um artigo do Vindisch, a gente se baseou nele. Né? Aqui um outro caso, onde a gente tem a diminuição, né, das depressões e do edema. Então, nós também utilizamos nesse estudo uma escala chamada CSS, de uma brasileira chamada Doris Excel, que é uma escala que avalia celulite, né, todos os aspectos, nós usamos ela. E aqui, essa mesma paciente,
com a parte circulatória do glúteo comprometida, e após o uso da bandagem, durante as 12 sessões, as 6 semanas, como a gente teve uma melhora nesse processo circulatório. Então, chegou na minha vida, depois desse estudo aí, que eu já vinha desde 2016, 2016, quando eu criei o Delete, a gente já tinha dentro do Delete uma vertente que eu nunca mostrei para ninguém, né? Não tinha mostrado para ninguém, porque não tinha a solução que eu queria, então eu andava com esse trabalho a passos bastante lentos, né? E aí surgiu na minha vida o nascimento, né? Os olhos, renascimento, e aí eles vieram com uma proposta cosmetológica que era totalmente aquilo que eu desejava lá no meu íntimo esse tempo todo, que era a possibilidade de trabalhar com óleo essencial sem o carreador oleoso. Por quê? Porque o uso de óleo com o taping faz com que o taping descole. Uma das estratégias para descolar o taping é o óleo. E aí eu sempre falava que eu queria muito trabalhar com associação de óleos essenciais, com o taping. Eu fiz várias tentativas e quando carreava com o óleo, a vaca ia para o brejo, porque eu botava o taping, fazia o trabalho e o paciente descolava o taping. Se eu fazia o trabalho antes com o óleo vegetal e o blend do óleo essencial, mesmo assim, higienizando, secando a pele, não adiantava, não segurava, né? E aí surge na minha vida, então, o renascimento com essa proposta de produto e com essa proposta de me convidar, de me achar, né, nesse universo off-road que eu ando, porque eu não estou no circuito da estética, né? Eu não vendo uma estratégia estética facial ou corporal milagrosa e que dá grandes resultados, como peelings, como microagulhamento, pressurizada, que são as coisas da moda, né? O taping não é uma estratégia de modismo, ele é uma estratégia terapêutica de médio e longo prazo. E aí surge, então, a bênção que é ter os óleos spray aerosóis, né? Que tem a melhor espalhabilidade, que a absorção é super boa, que não tem a parte oleosa, né? E aí podendo, então, casar tanto a questão do trabalho emocional do meu paciente, quanto do trabalho fisiológico, porque eu estou apaixonada, por exemplo, pela laranja amarga nos trabalhos para celulite, tem sido uma coisa assim muito espetacular. E aí a gente tinha na gaveta esse logotipo que era do Olus Taping, feito lá em 2016, e que eu agora tenho o maior orgulho de lançar, que é o curso que a gente vai trabalhar a associação do taping com os óleos essenciais nesta forma de, então, aplicação sem comprometimento do taping, que é a menina dos meus olhos. Né? Então, esse é um presente para você, Nascimento, que é para você saber o quanto você veio para mudar a minha vida no sentido de entregar muito mais do que só o fisiológico. E eu costumo dizer que em todos os meus cursos, que quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo, que é uma frase do Hermógenes. E é exatamente isso. Todos nós somos um caroço de laranja que pode virar um laranjal inteiro. A gente só precisa ter aí acreditar nessa nossa semente e estar num solo fértil para fazer isso. Então, essa era o que eu tinha para trazer hoje, né? Nesse esquenta aí do que vai ser o nosso seminário, o nosso congresso.
Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha enriquecido vocês de alguma maneira, mostrando possibilidades, porque eu acho que exatamente é disso que o universo da estética é feito, são as possibilidades, o sair do mais do mesmo, porque principalmente agora, depois da pandemia, eu acho que nós temos que entender que os nossos pacientes, eles não são mais só um cheque, só um cartão de crédito, só um pagamento, né? O profissional que não der uma experiência para o seu paciente, além de um procedimento, ele não vai se manter no mercado, porque todos nós, quando o mercado abrir, todos nós estaremos carentes de uma série de coisas e estaremos também transbordando uma série de coisas que também não são tão boas, porque todos nós estamos vivendo aí muita frustração, muito confinamento, muitas descobertas de si mesmo, um olhar para si mesmo que talvez a gente não goste tanto, e a gente vá buscar uma melhora desse nosso eu interior. Então, eu sou muito grata, eu acho que o universo traz para mim cada uma das coisas no momento que eu estou pronta para receber e para fazer. E sempre o universo me coloca os melhores parceiros no caminho. Assim foi com Orlando, assim foi com o taping, assim foi com você. Então, eu queria te agradecer muito, porque muito mais do que eu falar para você sobre teus óleos essenciais, é o que tu trouxe para mim com o teu produto. E que eu desejo que seja o maior sucesso e que essa linha possa crescer cada vez mais. Gratidão. Tá bom? É assim, eu não tenho palavras para te agradecer, mas isso quando a gente faz as coisas, quando a gente faz com coração e querendo fazer uma coisa honesta, uma coisa que dê certo, o dinheiro realmente não está na frente nesse projeto, porque tem muito ainda a vir ainda, que às vezes a pessoa fala, poxa, o Nascimento agora está milionário, que o óleo essencial dele, que nada, os desenvolvimentos não param, e pelo contrário, né? Eu acho que eu não descobri a roda, eu procurei melhorar, mas as pessoas não fizeram isso hoje, até hoje, por questões econômicas, de não ter interesse. As pessoas hoje estão levadas, porque quanto menos as pessoas pensam hoje, né, Dadá, mais fácil elas ficam de serem manipuladas. Exatamente. O trabalho dessa forma, para iludir pessoas. E quando a gente faz um produto com proposta, é diferente. Eu agradeço muito essa questão do tape. Eu não conhecia assim, o tape a fundo, muito rasamente. E o Felipe, numa palestra que eu tive o prazer de fazer com ele me ajudou num curso presencial, ele falou do nada, eu falei, poxa, eu acho que isso aqui no tape, aquilo ali entrou na minha cabeça, falei, tá aí mais uma coisa boa aqui. Realmente foi, porque o tape, ele perde a função se ele não tiver o poder colante dele, e causar aquela oxigenação sanguínea, uma determinada contração passiva, mas tem ali uma contração, né? Eu acho que você tem como me explicar melhor qual que é a ação dele na hora que ele adere à pele, faz a retração do tecido, né? Exato. Aí nós vamos lá para o congresso. Aí lá no congresso nós vamos ver tudo isso. Vamos ver tudo, né? Exato. Então, isso é realmente uma coisa fantástica. Eu te agradeço muito. Você conte comigo para tudo. O Holotape já virou sucesso, né? Pode contar com o Renascimento, com a marca Renascimento para te apoiar e divulgar seu trabalho também. E assim, eu acho que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né, Dadá? E as pessoas que fazem ciência fazem com propriedade. O produto realmente ele passa a ser uma ferramenta a mais para aqueles que têm boa vontade de entregar realmente uma coisa bem melhor para as pessoas, né?
Então tá, eu te agradeço muito, beijo. Vou correr para estudar, porque eu tenho uma prova amanhã de me tirar o cabelo, né? E aí eu preciso focar nisso. Hoje até cancelei minha aula online do curso de taping online, porque estou focada, mas dei esse respiro aqui para estar com vocês, tá bom? Muito obrigada, um ótimo evento para vocês. Obrigado, Dada. Beijo no coração. Beijo, Lina. Muito obrigada. Beijo, Alana. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Beijo, Felipe. Tchau. Beijo. Pessoal, que maravilha, né? Que maravilha, né, Felipe? Você falou isso, lembra? Eu acho que você nem percebe que falou no meu ouvido uma coisa assim, sabe? Então, eu confesso que eu não me lembrava disso. E aí... Mas, assim, a gente, quando está prestando atenção nas pessoas, né, uma vírgula, às vezes, a gente não esquece, né? E foi um ponto ali, quando você deu aquela soluçada no tempo, eu falei, poxa, bingo, é um casamento perfeito, né? Que bom, né? Sim, legal. É verdade. Pessoal, Bia, qual é a programação? Temos um cafezinho de 5 minutos para o xixi, alguma coisa, ou vamos tocando? 5 minutinhos e a gente já volta. Lina, 5 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Para te ouvir, estou com saudade de você. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Nascimento, da Renascimento Óleos Essenciais. Eu passando aqui rapidinho para fazer o convite para vocês do nosso Seminário Científico Nacional de Aromaterapia, que vai ocorrer no dia 10 e 11/7. As inscrições estão abertas e já estão disponíveis em nossas páginas, em nossa landing page. E só para alertar, até o dia 15, o primeiro lote, tá? Está R$100. Então corram para pegar logo nesse primeiro lote, aproveitem. Teremos 3 pré-seminários fantásticos com conteúdo. O time está topíssimo, topíssimo. E é um time tanto da aromaterapia, da massoterapia, da estética facial, da estética corporal, do pós-operatório, então nem se fala. Enfim, a gente vai abranger todas as áreas da saúde com muito conteúdo e de uma forma muito abrangente, tá bom? Então corram, façam as inscrições de vocês, acessem o nosso site, espero todos vocês, tá bom? Oi, gente, eu sou a doutora Ana Martinez, mais conhecida como doutora Melasma. Eu sou da Elis Berges e tô aqui. Sou o professor Orlando Madela Júnior. Olá, eu sou Katia Nunes. Eu, professor Felipe Schultz, sou a professora Rose Garcia de São Paulo. Estou aqui para fazer um convite para você. Participar do Senace Aroma é um seminário. Será de 10 a 11 de julho, 100% online e ao vivo. Um evento de aromaterapia que vai falar a respeito das associações dos óleos essenciais em diferentes segmentos da área da saúde e estética. Um dos maiores eventos de aromaterapia. Então eu convido vocês para estarem comigo e outros grandes profissionais. Muita informação e que eu quero então convidar você para conferir todas as informações que estão junto a esse vídeo para você saber detalhadamente o que vai acontecer. E principalmente um grande lançamento do mercado brasileiro, que são os óleos em spray. Se inscrevam logo porque as vagas são limitadas, tá? O primeiro lote já está disponível online, será pela plataforma Zoom. Está imperdível. Até lá! Aguardo todos vocês. Beijo!